Bom dia, bom dia, bom dia. Você está no Verbo, né? E são exatamente 7h32. Estou aqui com minha coquinha, porque eu passei aqui aqui perto de uma lanchonete que tem aqui perto de casa, né? E sempre eu pego zero. Então, quando alguém for me criticar porque tá tomando coca essa hora da manhã, pelo menos não tem calorias. Embora não seja nada lá muito saudável, né? Eu estou me preparando para ir no trabalho. Como todo trabalho CLT, o trabalho do dia de hoje começa de 8 horas. E quando dá umas meia horinha antes, uma hora antes, eu costumo fazer uma coisa que eu vou indicar para vocês hoje. Que é ler esse livro aqui, ó. Que todos têm em casa, sendo brasileiros. Vou deixar isso aqui de lado, senão eu vou querer beber mais. Eu tô com alguma coisa, um gripe e tal, sei lá. Como eu tenho sinusite, às vezes quando eu durmo no ar-condicionado, eu fico assim. E enfim, por que eu recomendo ler esse livro aqui? Que, para quem ainda não adivinhou pelo título, oh meu Deus do céu, não sabemos ler, é a Bíblia Sagrada. E eu recomendo você ler esse livro mesmo se você for ateu. Sabe por quê? Porque esse livro aqui ele não contém apenas histórias que são base de fé para um povo e para outro grupo de pessoas chamado cristãos, né? No caso, judeus e cristãos. Mas também é um livro que fundamenta todo o imaginário do Ocidente, né? Então aqui, o Ocidente foi criado a partir de 3 bases, né? Filosofia grega, e bases cristãs e judaicas. E todas as bases cristãs e judaicas estão aqui nesses livros. Aqui você vai ver as mais diferentes histórias que perpassam por todos os lados da humanidade praticamente. De 4 a 5 mil anos atrás, que foi quando começou a escrever esse livro, até hoje, a gente tem vários livros parafraseando ou simplesmente fazendo adaptações com outros nomes para obras literárias. Quem faz muito isso, inclusive, é um cara chamado John Steinbeck. Quando a gente tem, por exemplo, um livro dele chamado A Leste do Éden. Poxa, A Leste do Éden, o que é o Éden? Se você não souber o que é o Jardim do Éden, você tem que ler esse livro para entender a outra obra literária. Quem comenta muito sobre a Bíblia nas suas obras é o Charles Dickens, comenta bastante. O Tolstói comenta bastante. Os russos, de forma geral. Para você entender os russos em seu contexto, é muito bom você ler a Bíblia, tá? Porque eles são ortodoxos. Para os principais escritores, né? Por exemplo, Tolstói foi um tempo ortodoxo, apesar dele ter sido expulso dessa igreja depois de um tempo. Dostoiévski, meu Deus, a base de Dostoiévski é totalmente cristã. E muitas das histórias que Dostoiévski conta são só paráfrases do que já está aqui, entendeu? Então é muito interessante você fazer isso. Se você quiser entrar também na discussão moral, na discussão ética, tem muito de moral e ética aqui na Bíblia também, principalmente quando você vai lá para o livro de Deuteronômio, Levítico e Êxodo, onde está contido uma série de regras que a primeiro passo parecem muitas não fazer sentido, mas quando você entra ali e começa a estudar um pouco de teologia, você vê que realmente Deus estava aqui tentando educar a humanidade, nesses Êxodo, Deuteronômio e Levítico. É muita regra, nossa, é muita regra mesmo. Mas que vai te ajudar, caso você queira entender, a perceber como é que a própria ética de hoje em dia funciona, não é? E também, outra coisa que eu posso falar sobre a leitura da Bíblia é que com o passar do tempo traz paz. Traz paz, traz a noção de que nós, enquanto seres humanos, temos um condão que liga a todos em características, em sentimentos e etc. Quando você vê, por exemplo, as coisas que o rei Davi passou, que Salomão passou, os sentimentos que eles sentiram, você percebe que basicamente é os mesmos que você pode sentir no seu dia a dia ou em relação a alguém. Por exemplo, quando eu estava lendo a Bíblia, eu acho que seja em Reis, né, que tem a história lá de Batseba, eu percebi que eu posso muito bem ter feito aquilo que Davi fez.
Claro que não nas mesmas proporções, até porque eu não fui nenhum rei, nem nunca vou ser, provavelmente, até porque a monarquia quase está extinta no mundo. Alguns países lá, como o Reino Unido, ainda tem, mas é só isso. E o Japão, se eu não me engano. Mas, assim, aquilo que ele tem de ter a cobiça sobre a mulher do outro, a cobiça sobre o que é do outro, e querer exterminar o outro para ter essa coisa que você não tem, é uma coisa que eu acho que todo mundo já sentiu na vida. E é um sentimento, digamos, universal. Tanto é que tem pessoas na literatura que dizem que todos os arquétipos é um início, meio e fim de um acontecimento fechadinho que se repete indefinidamente na humanidade. Estão todos aqui, né? O arquétipo da inveja, da luxúria, o arquétipo da vingança, entendeu? É o arquétipo dos principais sentimentos, também estão descritos aqui na Bíblia. E isso traz uma paz, saber que você não é o único capaz de errar. E o convite que a Bíblia te faz é tentar mudar isso em você. Porque você tem como padrão moral Deus. Davi, segundo o coração do homem. Não, segundo o coração de Deus. Beleza. Até aí tudo bem. Mas as coisas que Davi fez durante a vida, Deus não aprovou tudo não. Era segundo o coração de Deus, porque Davi era uma pessoa sincera, né? E toda vez que ele pecava, ele não ia atrás de, sei lá, espíritas ou pessoas do candomblé. Não, ele ia atrás do Deus dele, né? Ele não ia atrás de Mamon, que era um Deus bastante comum na época, nem de Beelzebub, nem qualquer coisa do tipo. Ele ia atrás de Deus. Ele sabia que mesmo sendo pecador, um dos piores, inclusive, dado as coisas que ele fez, ele deveria estar cada vez mais aos pés de Deus. E mesmo que você não acredite em Deus, você ter Deus como padrão moral é muito bom e te traz uma paz enorme. Eu, inclusive, te convido a qualquer dia, se você quiser, simplesmente ler a Bíblia aqui e realmente acreditar nele, nem que seja com aquela aposta de Pascal, né, que diz: se Deus não existe e eu morrer, tá tudo bem. Agora, se ele existe e eu morro, meu amigo, você tá lascado. Entendeu? Mas é isso que eu gostaria de falar. A Bíblia traz paz, traz conhecimento de como funciona a civilização ocidental, as éticas e as morais que estamos acostumados no dia a dia, e também traz muita sabedoria. Sério, só ler. Tá na tua casa, tá aí aberto, é simplesmente tu pegar e pronto. Né? Não é nem desculpa, todo mundo tem esse livro em casa. Todo mundo praticamente. Esse é o livro mais vendido do mundo. Provavelmente vai estar aí na sua casa, aberto no Salmo 91, né? Que é aquele famoso salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Infelizmente as pessoas só se focam no nada me faltará e esquecem que o Senhor é o pastor delas, né? Mas isso é papo para outro momento. Como sempre, os vídeos aqui do Verbo, eles são sem edição nenhuma. Simplesmente eu aperto no botão e paro de gravar. E chegou a hora de eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Adeus.